Hora da discussão e análise sobre quem ganhou e quem perdeu com as eleições em 5.564 municípios. Essa é a hora certa. Um grande número de analistas e demais istas errou feio. Eles apostaram nos seus desejos, alardearam suas escolhas como se fossem fatos. O eleitor, esse teimoso, mais uma vez não concordou. Vamos aos números, a sua senhoria, o fato. O PSB, partido que tem no comando Eduardo Campos, governador de Pernambuco, tinha 308 prefeituras. O PSB ganhou 125 prefeituras a mais. O PT, que tinha 550 prefeitos, ganhou outras 77 prefeituras. O PSD tinha uns 250 prefeitos, aqueles que escaparam do DEM. O partido do Kassab ganhou. Tem agora 493 prefeituras. O PMDB tem 1.020 prefeitos, perdeu 73 nas urnas. O PSDB, que tinha 787 prefeitos, perdeu 95 prefeituras. Agora, as batalhas do segundo turno. Entre elas, a do PT e PSDB, que interessa de perto aos paulistanos, e a Serra e Haddad. O PSDB disputa 16 segundo turnos contra 10 que disputou em 2008. O PT, que em 2008 foi ao segundo turno em 15 eleições, agora vai disputar 21 prefeituras. O PSB cresceu também em Minas Gerais e avançou no Sudeste. José Roberto de Toledo e Daniel Bramati, do Estadão, estudam tais dados e percebem que existe forte correlação entre o número de prefeitos e o número de deputados eleitos na eleição seguinte. Eduardo Campos se fortalece assim para 2014, seja lá para o que for. Outro que sai das urnas fortalecido para 2014 é Aécio Neves. Márcio Lacerda, reeleito prefeito de Belo Horizonte, foi candidato de Aécio. Lacerda é do PSB de Eduardo Campos. Aécio e Campos são parceiros e amigos. Eduardo Campos ampliou, assim, o espaço para seus movimentos pendulares entre o governo Dilma e a oposição. Hoje é dia também de avaliar o efeito nas urnas que teve o julgamento do chamado mensalão. Os efeitos ao longo do tempo e de várias formas são e serão maiores do que apregou Lula e os governistas. E os efeitos no curto prazo foram muito, muito menores do que alardeou e desejava a oposição. Os números estão aí, são os fatos. Os eleitores não querem roubalheira, mas os eleitores não são bobos. Eles sabem como, de maneira geral, é feita a política no Brasil. É óbvio que o eleitor decente rejeita mensalões, seja de quem for, mas o eleitor conhece seu ecossistema político-partidário melhor do que ninguém. Por isso quis saber, antes de tudo, foi dos problemas do seu cotidiano. Russomano perdeu para um conjunto de ações, mas o que derreteu mesmo Russomano foram as mudanças que ele propôs no tal bilhete único transporte e que ele mesmo não soube explicar. Márcio Lacerda em Minas, José Fortunati no Rio Grande do Sul e Eduardo Paes no Rio de Janeiro tiveram vitórias espetaculares. Mas notem, os três já chegaram à reeleição como os prefeitos mais bem avaliados do Brasil. O eleitor, mais uma vez, mostrou que erra quem imagina falar em seu nome. O eleitor mostrou que erra quem imagina tangê-lo pelo cabresto, seja político, pesquisador, analista ou jornalista. Um dos recados que saiu com clareza das urnas de 5.564 municípios foi esse: quem entende da minha cidade e dos seus problemas sou eu, o cidadão, o eleitor. Boa noite.